Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Estamos muito felizes de receber você aqui conosco, para que você venha aprender, para que você venha receber as grandes riquezas e revelações da palavra de Deus. É isso mesmo. Olha, você que está aí nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui nesse canal agora. Curta, compartilhe, comente. Compartilhe com pessoas que você sabe que serão totalmente edificadas, que precisam ser edificadas. Ok? Nós estamos aqui com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Nós temos algumas perguntas que vamos fazer, algumas perguntas até polêmicas, para que você possa aprender. Então pegue o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e se posicione aí onde você está e vamos juntos aprender muito mais das revelações da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, apóstolo Antônio Lisboa. Olá, tudo bem? Graça e paz a todos. Que prazer estar de volta aqui para mais um podcast, mais uma bateria de perguntas. E hoje vamos falar, sobre um tema que é bastante relevante, eu vou dizer assim, porque vai esclarecer muitas dúvidas. Afinal de contas, muita gente fala, você tem que ser religioso, você tem que ter uma religião. E vamos entender melhor, sobre religião hoje aqui. E eu só quero falar duas coisas aqui antes de começar, Renato. Sim, apóstolo. Primeiro é o seguinte, algumas pessoas já começaram a fazer perguntas, deixar suas perguntas, registradas, e eu vou responder, tá? Não vou me furtar de responder, vou responder todas as perguntas, mas nós vamos ter um podcast especial com perguntas e respostas, tá? Vai ser especial. Eu vou anotar todas as perguntas e vou dar respostas num podcast. Se tivermos muitas perguntas que não dê para responder num só episódio, nós vamos estar fazendo outros, tá? E Ótimo. vou responder todas as perguntas dos nossos seguidores e de quem quer que seja. Outra coisa, é muito importante os nossos seguidores comentar o que estão achando, se estão realmente sendo edificados, e também deixar a sua curtida, porque essa curtida aqui ela é importante para poder fazer o nosso canal ser promovido pelo YouTube. Ela faz com que o YouTube entregue para o máximo de pessoas, cada vez que mais você curte. Todo mundo sabe que tem um algoritmo aí que ele precisa ser provocado, Exato. Então ele é provocado quando tem bastante likes aqui, bastante curtidas. Então deixa sua curtida, não custa nada, tá? 2 toquinhos aí, pronto, você já deixou sua curtida. E é claro, se você também tem algum comentário diferente, contrário, que se você não gostou de certas coisas, certas palavras, pode também deixar o comentário. Estamos aqui abertos para ouvir qualquer tipo de comentário, tá bom? E é certo que eu vou responder todas as perguntas que apareceram. Então, meu querido, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, aproveite essa oportunidade. Mande para nós aqui qualquer pergunta que você quiser e principalmente dentro do tema que nós temos tratado nesses dias aí. Nós temos vários episódios do nosso podcast aqui, Academia da Graça. Tá bom? Sem mais delongas, então, vamos para a nossa primeira pergunta com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa, que é a seguinte. Apóstolo, o que tem prevalecido no mundo atual? O teísmo ou o ateísmo? A religiosidade ou a irreligiosidade? Então, em tempos passados, alguns filósofos disseram que o homem é incuravelmente religioso. E, de fato, e nós temos visto, eu tenho andado pelo mundo afora, já viajei em muitas nações, Sim. E por onde eu fui, encontrei pessoas religiosas. Devo ressaltar que encontrei também pessoas irreligiosas, ou pessoas ateias, Totalmente sem religião. Que não creem absolutamente em nada além do que vê, do que pode mensurar. A natureza. Do que é a natureza, do que é o visível, Não acredita em nada mais do que o que está se vendo e se pode tocar. Para esse tipo de gente, ou para essas pessoas que são ateias, Deus não existe, e não apenas isso, Nós só existimos em matéria. Não há dentro de nós uma alma, um espírito, nós somos apenas
monte de barro, né? Bom, mas o fato é que o mundo, né, na sua maioria, é religioso, é religiosa. E os teístas sobressaem, né? Inclusive no mundo científico, no campo científico, né, eu tive pesquisando, hoje há mais cientistas teístas do que ateístas. Agora, nós não podemos negar que nas universidades temos muitos professores ateístas, né? Principalmente aqueles que são socialistas, comunistas, que, por sinal, é a maioria, né? Então, muita gente fala assim, mas existe uma associação entre comunismo e ateísmo? E eu, assim, tenho que falar a verdade. Existe. Né? Porque, inclusive, Karl Marx, que era de uma família religiosa, né? Por tudo que eu já li a respeito dele, né? A esposa dele era evangélica, me parece o pai dele era pastor, e ele negava Deus, né? E chegou a dizer que odiava Deus, que se Deus existisse, se existisse de fato, ele era odiável, né? E, enfim, há muitos ditos e frases de Karl Marx que mostram que ele era contrário a Deus, tinha repulsa a Deus, né? E por tudo que ele falou e tudo que ele ensinou, todos os seus legados, né, e livros, se percebe que ele era contra a religião. Até chegou a dizer que a religião é o ópio dos povos, né? Ou seja, um entorpecente, né? Bom, mas deixando de lado essa questão, hoje prevalece sim o teísmo, né? E nós temos hoje duas grandes religiões que dominam a população, a maioria da população da Terra, né? É o islamismo e o cristianismo. Para mim, o cristianismo está na frente, mas há quem diga que não, que o islamismo já superou o cristianismo, né? O cristianismo está inferior. Bom, mas deixando de lado isso, o fato é que nós temos hoje a prevalência do teísmo no mundo. Sim. Apóstolo, e quem que inventou, então, a religião? Então, eu posso garantir que não foi Deus. Deus não inventou a religião. Por quê? Bom, se você há quem pense que foi Deus, né? Se você for avaliar aí pelo aspecto conceitual da palavra, se você for ver aí nos dicionários, na visão secular atual, religião é todo movimento que contém um conjunto de crenças, ritos, tradições, livros sagrados, né, escrituras sagradas, algum tipo de profeta, sacerdote, tem uma comunidade, né, de fiéis, enfim, pessoas que estão ali comungando. Então, nesse sentido aí, o cristianismo também é considerado religião. Mas, se você for avaliar pela Bíblia, né, Deus não colocou nenhum sistema de crenças, Deus não fez exigências ao homem, né, lá no Jardim do Éden, a não ser que ele abstivesse de comer do fruto da árvore da vida, que ele não tocasse ali, aliás, do fruto da árvore do conhecimento, que ele não tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi depois lá e tocou, comeu do fruto e assim ele caiu em pecado, né? O homem caiu. Mas você vê antes do pecado que Deus tinha relacionamento com o homem. Deus vinha, né, no findar de cada tarde para poder encontrar com o homem, conversar com o homem, ter um relacionamento com o homem, intimidade com o homem, revelar-se ao homem, mostrar seus mistérios, né, ensinar coisas ao homem, revelar sua sabedoria, né, e também receber a adoração do homem, né? Então era basicamente isso, né? A religião veio justamente quando o homem se afastou de Deus. Você vê que depois que o homem se afastou de Deus, passaram-se muitos anos e a humanidade esqueceu que Deus era um só, que o Criador era um só. Então as pessoas começaram a criar deuses, né? E você vê lá no tempo de Sete, um dos filhos de Adão, a palavra diz que ali
a partir de Enos, começaram a invocar de novo a Deus, começaram a cultuar a Deus novamente. Então isso mostra que, por um bom tempo, né, a humanidade se desviou e já não tinha mais contato com Deus. Né? Depois que Adão pecou, pouco a pouco, né, os seus filhos foram se afastando de Deus, abandonando a comunhão com Deus. E a partir daí, então, surgiu a religião. Porque, com certeza, o ser humano ele precisa de algo mais, né? Ele precisa de ter uma resposta, né, para as suas grandes questões. De onde eu vim? Por que estou aqui? Qual o propósito da vida? Né? Então, são perguntas fundamentais, perguntas essenciais que muitos fazem. Então, aí, a partir daí, aí surge a ideia, surge o pensamento. Eu sou alguém que existo e não sou fruto do acaso. Então, tem um Criador, tem uma divindade acima de mim. Né? Então, aí a humanidade passou a desenvolver a religiosidade no sentido, vamos dizer, organizado, né? De criar ali ritos, criar um sistema de crenças para que, então, desenvolvesse de tal forma a sua espiritualidade para obter a aprovação divina. Porque o que a religião prega, na verdade, é uma busca, né, da aprovação divina através de sacrifícios, através de justiça própria, através de ritos, né, de doutrinas. Então, muitos passaram a seguir por esse caminho. Né? Agora, se você avaliar bem, a religião foi invenção do diabo. O diabo inventou a religião. Por quê? Porque a religião é uma maneira de afastar o homem do Criador, de afastar a humanidade de Deus, afastar o homem da revelação de Deus que está na Bíblia. Porque o único livro que traz a revelação de Deus, desde o princípio, né, da criação, é a Bíblia. Né, com detalhes, com informações importantes, né, que esclarecem, né, as dúvidas. A Bíblia é o único livro, né, que já começa com a criação divina e revela Deus já, né, em atividade, se revelando ao homem, tendo contato com o homem, dando direção ao homem, e depois que o homem peca, ele providencia a redenção ali para o homem, né, e cobre o homem com peles de animais ensanguentadas, e assim você vê Deus se revelando. Depois ele vai mostrando quem ele é, e ele vai desenvolvendo o plano de redenção através da história da Bíblia, da história sagrada, né, na velha aliança. Depois vem a nova aliança, que desfecha, né, as dispensações e traz então o entendimento de que a redenção era necessária, porque a humanidade se afastou de Deus, se corrompeu e estava numa situação tal que Deus então teria que acabar com a raça, como ele já tinha acabado uma vez lá na época de Noé, no dilúvio, né? Só que dessa vez era a plenitude dos tempos, então aí Deus teria que definir, bater o martelo, se ele ia acabar com a raça de vez ou se ele ia introduzir algum plano de redenção. E Deus, então, introduziu o seu plano de redenção. E aí, vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo revela que esse plano já estava elaborado antes da fundação do mundo. Então, aí é o plano de redenção pela obra da cruz, onde Deus exerceu sua justiça em Jesus, em favor da humanidade, para que, por meio do seu sacrifício, então a humanidade pudesse chegar a Deus com o perdão dos pecados, sendo coberta pelo sangue redentor de Jesus. Então, estou aqui resumindo a história, né? Mas o fato é que o diabo inventou a religião para que o homem viesse a pensar que pode se salvar por seus esforços, pode se salvar por algum tipo de oferenda, sacrifício, justiça própria, e tudo isso afasta o homem de Deus mais e mais. É por isso que nós temos hoje muitas religiões e cada vez mais a humanidade está se sentindo vazia, está se sentindo distante de Deus. Né? Então, é necessário que o plano de redenção de Deus seja conhecido por todos,
Por isso que nós, que somos cristãos, não podemos parar de pregar o evangelho genuíno da graça. Sim, apóstolo. E essa questão de religião, né? Essa palavra religião, ela significa religare, né? Religar o homem a Deus, não é isso? A religião é uma palavra que ela tem origem do latim, né? Religare, como você falou, significa reconectar o homem com Deus, religar o homem a Deus. Mas não conecta nada, né, apóstolo? Só que, como eu falei, né? Da forma que as religiões procedem, né? Buscando por obras, por justiça própria, se justificar diante de Deus, obter o perdão de Deus, isso destoa, isso vai contra o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho apresenta o homem corrompido, mostra que a humanidade está perdida, que a salvação já foi provida na cruz. A reconciliação da humanidade com Deus já foi feita na cruz. Mas enquanto a humanidade não conhece o plano redentor, o plano redentivo de Deus, não se volta para ele em arrependimento, reconhecendo-se pecadora e abandonando a tentativa de se justificar por obras próprias, por justiça própria, então ela continua perdida. A humanidade tem que saber que o plano de redenção já foi feito, já foi realizado, já foi consumado, né, na cruz, e que ela precisa se voltar para Deus em arrependimento. Sim. Né, mudando a visão, mudando o entendimento que tem, né, de que pode, com esforço próprio, chegar a Deus, com esforço próprio, agradar a Deus, se santificar. Né? Então, abandonando tudo isso, se voltando para a obra da cruz, crendo em Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor, aleluia, aí a humanidade é redimida, né? Enquanto não passa por esse processo, ou por esse plano de Deus, não encara isso, né, com fé, e passa pela redenção efetiva, né, da alma, do coração, pelo sangue de Jesus, a humanidade continua perdida. E aí a religião é um engano, né? Não tem como religar, reconectar com Deus através de algo que Deus não aceita, através de um sistema de crenças que vai totalmente em sentido oposto ao que Deus revela na sua palavra. Após, diante da afirmação que o senhor fez, né, falando que o diabo que inventou a religião, existe hoje em dia a religião evangélica? Sim, porque hoje, no meio cristão, no meio evangélico, né, há muita gente que acredita que para se salvar, para se manter salvo, muitos até pensam assim, não, eu preciso crer em Jesus, preciso acreditar que é pela fé nele, pela graça, somente pela graça, mas depois que eu recebo ele como Senhor e Salvador, aí eu preciso cumprir regras, cumprir ritos, eu preciso me santificar através de boas obras. Muitos lugares é assim, né? Muita gente pensa assim. Então, a partir daí, quando há uma mistura, né, da graça com a lei, né, da obra de Jesus na cruz, com a obra humana, com a visão humana de justiça própria, de justiça para se auto-justificar. Né? A partir daí, quando há essa mistura, aí há uma religião, aí aparece a religião. Porque o que caracteriza a religião? É a tentativa do homem de se salvar, né, através das suas próprias obras, da sua própria justiça. Então, quando o cristão, né, mesmo a pessoa sendo cristã, estando dentro da igreja, ela acredita dessa maneira, que precisa, além da obra da cruz, de um sacrifício, de uma autodisciplina, né, para poder receber a justificação divina, aí está destoando do Evangelho. Está destoando do Evangelho. Aí passa, então, a ser uma religião evangélica. A pessoa está seguindo uma religião evangélica. E você vê também que nesse sistema, nessa mescla da lei com a graça, né, de Jesus com Moisés, nós encontramos elementos diversos, tradições diversas, ritos diversos, crenças diversas, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Não tem nada a ver com o Evangelho genuíno da nova aliança da graça. Então, aí eu considero isso uma religião. Com certeza, apóstolo.
Apóstolo, agora, é verdade que Deus rejeitou o culto de Israel porque os israelitas se tornaram extremamente religiosos? É interessante isso, mas é fato, porque Israel, a nação escolhida, a nação que Deus estabeleceu, quando ele chamou Abraão, Deus já tinha falado para Abraão, né, que através dele levantaria uma grande nação. Essa grande nação era Israel, né? Quando Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos, e através desses 12 filhos, né, vieram 12 tribos, essas 12 tribos se juntaram e aí formou a nação de Israel. E a nação de Israel, né, o próprio nome Israel significa príncipe de Deus, né, o povo de Deus, né, o povo de um só Deus. E a nação, então, nasceu para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para ter relacionamento com Deus, né? E quando aquele povo estava lá no Egito, né, escravizado, aquele povo perdeu a identidade, né? E aí, ali no Egito, começou a clamar a Deus, porque as pessoas entendiam que havia um Deus, né? Os seus antepassados pregavam um Deus, um único Deus, criador de tudo. O Deus que estabeleceu a nação de Israel, o Deus que chamou Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todos os seus antepassados ali. E eles, então, acreditavam em Deus. E aí alguém falou, olha, temos que clamar a esse Deus. E aí começaram a clamar a Deus para livramento, para dar livramento a eles do Egito. E aí Deus levantou Moisés. E Moisés, então, foi enviado para libertar o povo do Egito. E aquele povo foi liberto, né? Nós conhecemos bem a história lá em Êxodo, né? Sim. Que registra a saída de Israel ali do Egito para ir à Terra Prometida, né? E ali, no deserto, Deus se relacionava com o povo. E Deus queria, então, restaurar a comunhão, restaurar aquele relacionamento que tinha, né, com o seu povo, que estava perdido, que havia sido perdido. Mas aí o povo, a uma certa altura, quando chegaram lá ao Monte Sinai, o povo desejou um relacionamento com Deus através de regras, de mandamentos, de ordenanças, observâncias diversas. O povo desejou e Deus viu aquilo, porque Moisés tinha um relacionamento com Deus, Moisés buscava intimidade com Deus, mas o povo tinha temor de Deus, pelas manifestações de Deus, né, que eram fortes, que eram impactantes, né? Sempre Deus manifestava de forma impactante. Inclusive, lá no livro de Êxodo, fala que a voz de Deus era ouvida. É impressionante isso, a voz de Deus era ouvida ali, né? As pessoas ouviam a voz de Deus ali naquele deserto. E o povo tinha receio de Deus. Ah, não queremos esse Deus, não. Esse Deus parece temível demais. É temível demais. E aí disseram a Moisés, Moisés, vai tu relacionar com esse Deus, vai tu conhecer esse Deus, e depois você vem aqui, fala como é que é, nos ensina, e o que Deus falar, nós vamos cumprir. O que Deus mandar, nós vamos atender. Então vai lá, Moisés, vai lá. E Moisés então subiu o monte e buscava Deus. Aí, ali em Êxodo 19, né? A partir de Êxodo 19, nós encontramos então as tábuas da lei. Deus entrega as tábuas da lei, Deus entrega os mandamentos para Moisés, e Moisés vai ao povo com aqueles mandamentos. E a partir dali, então, o povo começa a relacionar com Deus através de ordenanças, de observâncias. E só que não durou muito, né? O povo era muito religioso, porque lá no Egito estavam debaixo de religiosidade, de um sistema de crenças, né? Porque quanta religiosidade, né? O antigo Egito ali, né? Era cheio de crendices, né? Superstições, e o povo já estava ali acostumado com muitos deuses e tal, embora soubesse que era procedente de um só Deus, né? Então o povo, quando Moisés subiu ao monte e não desceu rápido, o povo então disse para Arão, Arão, acho que as coisas não deram certo para Moisés não, Moisés deve ter morrido lá, e Deus ficou irado com ele, e nós queremos que você faça uma imagem para a gente adorar.
Então isso mostra que o povo não conhecia de fato a Deus, né? Verdade. E aí logo quebraram um dos principais mandamentos, que era não ter outros deuses. E aí passaram a ter um deus ali, um bezerro de ouro. E eles mesmos criaram. Eles né? mesmos criaram. Na verdade, aquele bezerro de ouro já existia no Egito. Sim. Era o deus Oro, chamado deus Oro, lá do Egito. Tinha a forma de um bezerro, né? E aí eles lembraram daquele bezerro, Arão lembrou também, foi lá e fez Derreter os ourinhos. derreteram o ouro que tinham levado e fizeram ali uma estátua, fizeram ali um ídolo para eles, né, para adorar. Deus, então, era tempo da lei, Deus, então, tratou severamente o povo, né? Bom, mas tudo isso eu estou falando, né, para mostrar como que a religiosidade que se torna religiosismo, né, vai levando as pessoas a corromper mais e mais, né? Então a religião ela tem um lado danoso que leva as pessoas a se corromperem, a se afastar de Deus e buscar meios que Deus não aprova e para poder obter algum tipo de favor fora de Deus, né? E Deus não aceita isso. Com certeza, apóstolo. Você que está acompanhando aí, né? Você que tem estado conosco, você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, não perca tempo. Esteja conosco, curta aí, compartilhe, ative todos os sininhos aí de notificações para que você possa receber essa grandeza da revelação. Tá ok? Nós estamos indo agora para a última pergunta do nosso episódio aqui hoje, falando sobre a questão da religiosidade. E a última pergunta é a seguinte, apóstolo. O sistema religioso foi o principal oponente do ministério de Jesus? Se sim, por quê? Bom, vamos retornar aí à penúltima pergunta, porque eu acho que faltou uma parte aí. Você me perguntou... É verdade que Deus rejeitou o culto de Israel sim. porque os israelitas se tornaram extremamente religiosos? Então, aí eu cheguei a um ponto, mas acabei não dando a consumação, a conclusão, né? A conclusão é a seguinte: sim, Deus rejeitou o culto de Israel, porque depois desse tempo no deserto, que o povo se afastou de Deus e o povo não conseguia cumprir a lei de Deus, né? Chegou um momento mais adiante, lá por volta do ano 700 a.C., no tempo do profeta Isaías, né, que Deus levantou Isaías e Isaías foi lá e profetizou. Deus falou para Israel: não suporto mais o vosso ajuntamento solene, as congregações, os cultos de vocês, os sacrifícios, não suporto mais. Deus falou porque não suportava mais, porque eles faziam aquilo somente de forma exterior, não tinha mais nenhum tipo de devoção, não tinha mais nenhum tipo de comunhão com Deus. Faziam aquilo por fazer, né? De forma apenas ritualística. E Deus então disse: não aceito mais o vosso culto. Mas, na verdade, o povo tinha se tornado muito religioso. Talvez alguém possa ler esse texto e falar assim: mas esse povo não era religioso? Era. E justamente por isso que foram ficando frios, formais, perdendo a realidade espiritual, perdendo a comunhão com Deus e passando então a agir de forma simplesmente religiosa, né? Agindo apenas com atos e atitudes e procedimentos externos sem nenhum tipo de interesse, de amor, de devoção a Deus. Então Deus disse: não quero mais o vosso culto, não quero mais essa religiosidade de vocês. Aleluia. Aí a última pergunta. O sistema religioso foi o principal oponente do ministério de Jesus? Sem sombra de dúvida. Você vê que grande parte, né, dos ensinamentos de Jesus aconteceu no contexto de perseguição religiosa, de perseguição de religiosos, né? Os religiosos estavam por toda parte. Porque naquela época os judaizantes, aqueles que seguiam a religião judaica, a religião do Velho Testamento, estavam divididos em vários grupos. Então, ali havia os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, né? Então, haviam ali vários grupos. Eles estavam unidos em torno de um mesmo sistema de crenças. Evidentemente que os fariseus tinham uma interpretação diferente dos saduceus, mas eles seguiam, ou procuravam seguir o mesmo sistema de crenças. E, quando Jesus apareceu, incitou neles
ciúmes, incitou neles inveja, e eles ficaram contrariados porque Jesus não respaldou nada do que eles falavam, do que eles faziam. Pelo contrário, você vê lá em Mateus 23 que Jesus se levantou ali veementemente para condenar, né, o que os fariseus, os escribas faziam. Jesus disse: olha, vocês falam muita coisa certa, mas não fazem nada certo. Vocês buscam glorificação dos homens. Vocês buscam elogios dos homens. Vocês não estão preocupados em agradar a Deus de fato, né? Vocês são contraditórios. Então, Jesus pegou firme, pegou pesado contra aquele sistema religioso. E aquele sistema religioso passou a perseguir Jesus. E tentava, de todas as maneiras, encontrar um momento para acusar Jesus perante as autoridades constituídas por Roma. Porque aquele tempo era um tempo de Império Romano. Uhum. Então, eles sabiam que se tivesse algum tipo de erro em Jesus, algum tipo de qualquer atitude, de palavra que contradissesse o sistema religioso romano, ou que, na verdade, o sistema romano era muito mesclado, né? Tinha filosofias, religiosidade, tinha todo tipo de coisa ali. Então, mas eles queriam pegar Jesus numa contradição, num ilícito, alguma situação, para poder acusá-lo, né? E até mesmo, né, você vê ali, quando eles souberam que Jesus não combatia a lei de Moisés, mas Jesus reafirmava a lei de Moisés, dizia até que veio cumprir essa lei. Cumprir a lei, né? Então eles procuravam achar um ponto da lei para condenar Jesus. Pegar Jesus numa contradição em relação à lei. Foi quando levaram até Jesus aquela mulher adúltera, pega em adultério. Aí disseram: olha, Jesus, pegamos essa mulher em adultério. A lei manda que, em tal situação, em tal caso, essa mulher tem que ser apedrejada, essa pessoa tem que ser apedrejada, né? E Jesus, então, calmamente, né, estava ali escrevendo sobre a areia e... Eles perguntou: o que a gente deve fazer diante disso, né? Eles questionaram Jesus, né? Não, disseram assim: não, a lei manda apedrejar. E o senhor fala o quê? Mas como eles viam Jesus pregando misericórdia, exato, pregando amor, pregando perdão, então eles diziam: se ele disser sim, joga pedra nela, vamos acusá-lo de contradição, falar: não, peraí, o senhor prega amor, perdão, e está dizendo que temos que apedrejar? No entanto, Jesus foi no ponto nevrálgico ali, no ponto principal, na fraqueza deles, e disse: olha, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém podia tirar a pedra. Todo mundo tinha pecado. Todo mundo tinha pecado. O único que não tinha pecado estava lá então, escrevendo. Cada vez mais eles ficavam furiosos com Jesus, porque quando eles achavam que iam pegá-lo numa contradição, eles saíam, vamos dizer, de calça curta. Saíam, se Jesus falasse que tinha que apedrejar, eles iam falar que ele não era misericordioso, nada. E você fala assim: não, mexe que eles vão apedrejar. Não, tadinha dela. Então você está indo contra Moisés, velho? Exatamente. Ele deu uma resposta assim, foi cirúrgica, né? Foi cirúrgico, foi direto, foi no ponto mesmo, né? Foi na ferida deles. Não conseguiram pegar ele. Não conseguiram pegar. Então, você vê que todo aquele embate, né? Aquele conflito que havia entre os religiosos e Jesus sempre saía melhor, Jesus sempre saía na frente, sempre prevalecia, porque ele não usava apenas argumentações, filosofias, mas ele usava do exemplo, da origem dele, falava: eu sou de Deus, eu e o Pai somos um, né? Jesus dizia que ele era procedente do Pai, que ele era um com o Pai, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aquilo... batia na cara da religião. Aquilo batia de frente com a religião. E eles, então, fizeram de tudo para deixar Jesus em maus lençóis. Mas nunca conseguiram. Até que chegou um momento, né, que Jesus mesmo falou: eu vou para Jerusalém, agora vou ser entregue nas mãos dos pecadores e vou ser crucificado, né, vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Era chegado o momento, e aí conspiraram contra ele, né? Judas Iscariotes foi contratado ali para entregá-lo, entregou ele aos soldados romanos, né? E já havia ali uma acusação contra Jesus,
que ele não cumpria a lei, o que era mentira, né? E acabaram levando ele ao tribunal, perante... Uma coisa que esse cara injuriado também com Jesus é Jesus falar que era filho de Deus. Sim. Mas você tá falando que ele é filho de Deus, então ele tá falando que ele é igual a Deus? Como assim? Exatamente. Não tem lógica um negócio desse. Exatamente. E eles ficaram mais furiosos ainda quando ele falou isso, que eu sou filho de Deus, eu procedo de Deus, eu e o Pai somos um, né? Aí eles ficavam doidos. Eles ficaram furiosos. Primeiro que eles não chamavam Deus de Pai. Exato. Aí diziam, mas como é que esse homem chama Deus de Pai? E segundo, agora está dizendo que ele é filho no sentido de procedência. Ele procede da divindade, da nossa divindade. Esse homem não pode ser normal. Ele é um lunático, ele é doido, é um falso profeta e se diz Messias, mas ele não é nada mais do que um carpinteiro procedente da cidadezinha lá do vilarejo de Nazaré, do lugarejo, né? Do lugarejo chamado Nazaré. Cidade obscura daquela época. Então, aí eles ridicularizaram Jesus ali, tentaram acusá-lo ali, e depois chegou o momento que Jesus foi levado, né, ao sacerdote, depois levado até Pilatos, né, Pôncio Pilatos, representante do imperador de Roma, que governava aquela região da Judéia, Herodes, e, enfim, todo aquele pessoal ali. E aí, por fim, Jesus foi condenado sem ter nenhuma culpa, né? Sem nenhuma culpa. Aí, zero culpa. Pilatos lavou as mãos e entregou ele para ser condenado. Podemos dizer que o sistema religioso foi causador, né, daquilo. Exato. Foi que levou Jesus a Pôncio Pilatos e que o entregou, né, para ser crucificado. O sistema religioso só dá a bola fora. Soltou Barrabás, prendeu Jesus. Exatamente. Né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tudo isso envolvendo um sistema religioso. E isso continua acontecendo até os dias de hoje, né? Exato. Então é só você observar bem aí o que está acontecendo no dia a dia. É isso mesmo. Então, diante dessas poderosas revelações, dessas grandes riquezas, é que nós encerramos aqui esse episódio. Louva a Deus pela sua vida, por ter estado conosco todo esse tempo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, ative os sininhos de notificação para que você possa receber todas as mensagens, todas as palavras, todas as revelações que o Senhor tem derramado aqui através da vida do nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Fica debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo episódio.